Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Há muitos anos que eu venho fazendo conteúdos nas redes sociais. Esses meus conteúdos dentro do campo teológico, durante muitos anos eu fui atacado. Atacado por movimentos protestantes mais conservadores, atacado especificamente por pessoas ligadas ao protestantismo, ao catolicismo, ao cristianismo como um todo. Chegou a ponto no passado, quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, de eu ser ameaçado de morte variadas vezes. Inclusive, recebi cartas de ameaça de morte. Recebi indivíduos que tentaram me matar, foram na minha casa para tirar minha vida por conta dos meus vídeos e conteúdos que eu faço aqui nas redes sociais. Pessoas, amando de pastores, que tentaram também tirar a minha vida. Pessoas do meio do seio protestante me atacaram, me xingaram, ameaçaram, me diminuíram, me atacaram com palavras e xingamentos, uma série de coisas negativas. Ao longo do processo de mais de 20 anos que eu tenho um trabalho no campo da teologia, e isso eu digo com propriedade porque eu venho desde 2005 aqui no YouTube. 2005, depois, hoje a gente está em 2025, faz 20 anos que eu tenho esse trabalho aqui no YouTube a respeito do campo teológico. Eu fui um dos primeiros indivíduos que divulguei a teologia, hermenêutica, exegese e a crítica textual aqui no YouTube. E escrevi livros a respeito disso. E aí eu recebi recentemente uma pergunta de um internauta, que é o Felipe. O internauta Felipe, ele me perguntou por que basicamente eu não faço parcerias e alianças. E eu respondo a Felipe e a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Certo? Eu respondo com propriedade, com tranquilidade, etc. Eu sou uma pessoa que quando me proponho a estudar algo, eu faço com muito afinco, com muita dedicação, com muita destreza. E eu procuro basicamente estudar o que eu me proponho a fazer. Pois bem, eu sou uma pessoa particularmente que ao longo da minha vida eu sempre fui muitas vezes contra a pastores e a padres. E eu vou explicar o porquê. No passado, eu fui um cantor do movimento gospel, levita, cantava nas igrejas, já cheguei a cantar em algumas rádios do meio evangélico, participei de concurso de calouro no meio evangélico, como levita, como cantor. Todavia, com o passar dos anos, eu me tornei pastor auxiliar. E passei por muito ciclo dentro do movimento gospel, certo? Passei por diversos ciclos dentro do movimento gospel. Passei também pelo Caminho da Graça, que é do Caio Fábio, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu conheço ele bem há anos, e passei por vários processos ao longo da minha vida. Só que eu sou um acadêmico, e como acadêmico, eu não posso dizer o que as pessoas querem ouvir se o que eu pesquisei e estudei e fui a fundo e afinco diz outra coisa. É evidente que eu entendo que o religioso ele vai querer defender o seu dogma, o seu credo, ele vai querer defender a sua religião. Mas eu, como estudioso, como profissional da área, eu não posso falar o que os evangélicos, o que os cristãos querem ouvir. Eu tenho que falar o que eu colho por meio de pesquisa, pelo meio científico, por meio arqueológico, linguístico e assim sucessivamente, como a crítica textual, sendo feita uma análise da perícope, você fazer uma hermenêutica, uma exegese e assim sucessivamente.
Eu não posso falar o que os evangélicos eles querem defender. Aliás, eu vim do movimento gospel e eu sei muito bem que muitos evangélicos é cheio de preconceito. Eu digo com propriedade porque eu vim de lá. É um povo extremamente difícil de se relacionar. Eu senti isso na pele durante anos e anos da minha vida. E eu sei o quanto é difícil se relacionar com o movimento protestante e o povo evangélico. Pois bem, continuando. Eu tive a oportunidade de ensinar algumas cadeiras, né, no campo de especialização, lato sensu. E essas oportunidades, de fato, a qual eu tive, né, de ensinar religião para o povo cristão em termos geral, mas não só o povo cristão, mas a maior quantidade de pessoas, especificamente, que eu tive a oportunidade de ser professor deles, eram pessoas do meio protestante e do meio católico. Tinha 2 agnósticos, 1 ateu ou 2 ateus, no máximo, o resto era tudo cristão em si, ou católico ou protestante. E aí o que de fato acontecia, certo? Só para que vocês compreendam esse tipo de coisa. Quando eu passava o assunto, vinha com toda a didática, as notas mais baixas nas provas, e olha que eu não colocava uma prova difícil, as notas mais baixas que acontecia nas avaliações era dos evangélicos. Mas se você for conversar com os próprios evangélicos, eles são cheios de arrogância, ego, narcisismo, orgulho, vaidade, empáfia, uma série de coisas. Os evangélicos têm essas características. Só que era o grupo que mais me dava trabalho. Era o grupo que tirava só 532, 532, 532, as notas extremamente baixas. Mas, todavia, quando chegava nas igrejas, esses mesmos personagens, que normalmente eram líderes religiosos, eram eles que ficavam ditando regra para o povo fazer isso ou aquilo. Por isso que tudo que os evangélicos falam entra no meu ouvido e sai pelo outro. Entendem a questão? Entra no meu ouvido e sai pelo outro. Porque eu tive a oportunidade de ensinar um monte de pastores, de padres, inclusive, teologia, pastores, padres, diáconos, presbíteros, evangelistas. Eu tive a oportunidade de ensinar vários deles. E as menores notas, certo, do curso a qual eu ministrava era dos evangélicos. E você vê esses grupos de evangélicos nas redes sociais, nas igrejas, com uma empáfia gigantesca, uma arrogância, só eles sabem tudo, só eles estão certos, só eles são os donos da verdade. Então é muito difícil você dialogar com o povo religioso, porque era o grupo que mais me dava trabalho. Fora as notas baixas que particularmente esses evangélicos eles tinham, certo? Só para que vocês entendam, esses evangélicos tinham, fora as notas baixas, eu ainda tinha que aguentar dos evangélicos, sabe o quê? Não queriam fazer o trabalho que eu passava em sala de aula. Não queria especificamente fazer interação com outros grupos, como os católicos e espíritas. Só eles interpretavam a Bíblia de forma correta. Ninguém mais poderia ter uma outra interpretação. Só a interpretação deles estava correta. Era um povo que, especificamente, eu tinha que fazer trabalhos para ajudar na nota do curso, ou seja, existia 2 notas, o teste e a avaliação, a prova. E aí os evangélicos não atingiam a nota para aprovação. E eu tinha que passar trabalhos e mais trabalhos para eles conseguirem passar na cadeira, porque eles não conseguiam, de fato, atingir a nota média. E são esses grupos, especificamente de evangélicos, de cristãos, que mais arrogam saber da Bíblia nas redes sociais. Entende? São esses grupos. Então é por isso que eu não aceito. Veja só. Eu participo de uma academia que eu fui convidado, certo, de fora do país. Uma academia de estudo teológico e arqueológico, certo? Uma academia de estudo arqueológico e teológico ocidental, que participa arqueólogos, paleontólogos, teólogos, pessoas da área de linguística e assim sucessivamente. Paleografia, eu já participei de algumas. E aí a gente manda artigos, certo, para a banca. Eu mando artigos meus para a banca fora do país, né? Eu sou um dos cofundadores especificamente um dos cofundadores do grupo da academia. É uma academia que não tem fins lucrativos, né? Queria deixar isso bem evidente. É uma academia de estudo, pessoas que se reúnem a um bem comum. No caso, os estudos teológico, arqueológico e mais científico referente ao campo bíblico. Pois bem,
Como eu sou brasileiro, a maioria dos indivíduos que participam são pessoas especificamente de fora do país, ou do Chile, ou dos Estados Unidos, da França, Portugal, de Marrocos, de Israel. Eu sou um dos poucos que participa do grupo, há muitos anos. E aí o que de fato acontece, só para que vocês entendam. Tem pessoas com mestrado, tem pessoas no grupo com doutorado em teologia, tem pessoas que têm mais de 20 anos, brasileiros, que têm mais de 20 anos no grupo, no país Israel, morando em Israel, mais de 20 anos em Israel, morando em Israel, falam hebraico fluentemente, certo? Pessoas de alto nível. Tá dando para entender o que eu estou dizendo aqui? Tem professores que são professores de grego, que têm pós-doutorado, que participam do grupo. E a maioria desses indivíduos, eles são da área religiosa. Aliás, eu sou um dos poucos que participa do grupo. Eu sou um dos poucos que participa do grupo que é apenas especialista, porque eu não tenho mestrado ainda. E eu sou um dos poucos que é especialista. A maioria que participa do grupo a qual eu estou inserido são pessoas que têm mestrado acima, mestrado, doutorado e pós-doutorado. São pessoas de grande gabarito, mas de grande gabarito que vocês não têm ideia. E eu participo desse grupo, eu fui convidado por conta dos meus vídeos nas redes sociais, no YouTube, etc. Né? Eu tive a oportunidade até de traduzir a Bíblia, estudigartência do hebraico para o português. Tá dando para entender? Tive a oportunidade de traduzir a Bíblia de forma analítica para o português e para o espanhol. É uma das obras a qual eu escrevi. Pois bem, todo ano a gente manda o artigo para a banca e todo ano os melhores, que fica entre os 8, né, entre os 8 melhores do grupo, que hoje tem 90 participantes, os 8 melhores recebem um certificado de reconhecimento. É basicamente isso. Certo? Um certificado de reconhecimento referente ao artigo que foi enviado para o crivo da banca e, consequentemente, depois, se você ficar entre os 8, você recebe um certificado. Certo? Que participa pessoas de todo mundo assim. E eu fiquei, mesmo tendo apenas sendo especialista, não mestre, nem doutor, nem pós-doutor, eu fiquei entre os 8 desde 2015. Eu já ganhei 5 prêmios em teologia. Já ganhei 2 em arqueologia, entende? Só para que vocês tenham uma ideia. Aonde participa mestre, doutores e pós-doutores. Ou seja, diante da banca, os meus artigos são melhores do que pessoas que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ou seja, eu terminei ficando durante anos entre os melhores da instituição a qual eu participo, que é em termos internacionais. Mesmo apenas sendo especialista, eu fiquei entre os melhores do mundo. No campo da arqueologia, 2 anos, e no campo da teologia, 5 vezes. 2015, 16, 17, 22, 23, 2015, 16, 17, aí vai 2021, 22, né? E aí 23, 24, 22, 23, 24 e 25 eu fiquei no campo da arqueologia. Teologia eu fiquei até meados de 2023. Então são 5 prêmios em teologia e 2 em arqueologia bíblica, só para que vocês compreendam o que eu estou falando. 5 prêmios em teologia sistemática e 2 em arqueologia bíblica. E eu ganhei esses prêmios sendo apenas especialista da área. Ou seja, se as minhas as análises científicas, as análises da perícope que eu fiz ao longo dos anos, fosse heresia, fosse um equívoco, não tivesse sustentação, embasamento, fundamentação, eu não passaria na frente de doutores e mestres e pós-doutores, meu amigo. Porque a maioria do povo que participa é tudo cristão ou judeu, ou do islamismo. Eu sou um dos poucos que é agnóstico, que conseguiu ter esse destaque. Então, assim, eu fico pasmo, porque os evangélicos, eles especificamente falam muita coisa nas redes sociais. Eles são dono da razão, eles são o suprassumo do conhecimento, mas eu tive a oportunidade de ensinar padres, eu tive a oportunidade de ensinar pastores, teologia, e nenhum deles tirava nota boa. Mas são eles que ficam ditando regra nas igrejas, são eles que são os únicos interpretadores da Bíblia possível, são eles que são dono da razão, são eles que estão certos, mas na hora do vamos ver, na hora de fazer uma prova, é tudo nota baixa, 532, 532, 532. Ou seja, é uma arrogância gigantesca. Então por isso que eu não escuto pastores. Porque eu ensinava pastores, eu ensinava padres no passado.
Eu vou repetir. Eu não escuto pastores e padres porque no passado eu ensinava a todos eles. Então entra no meu ouvido aqui e sai por aqui. Entende? Entra no meu ouvido aqui e sai por aqui. É por isso, basicamente, que eu não concordo com muita coisa que pastores e padres falam nas redes sociais, nas igrejas. Entra no meu ouvido aqui e sai por aqui. Por quê? Porque eu sei que eles estão errados, falando muita coisa na rede social que não sabem. Eu tive experiência real disso. Eu tinha que fazer trabalhos para ajudar os próprios protestantes cristãos que eram pastores para passar de ano. Eu tinha que fazer trabalhos para ajuda. Olha, vem cá, povo, vamos fazer um trabalho para ajudar vocês na nota final. Eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, eles reprovariam cadeiras. Eles reprovariam cadeiras. Eu tive que fazer isso. Entende? E é por isso que eu não aceito o que os cristãos protestantes falam, que entra no meu ouvido aqui, ó, e sai por aqui. Tá dando para entender? Por quê? Porque também no concurso a qual eu participei, referente, tinha pastores, tinham padres, pastores e padres, eu fiquei na frente de todos eles durante, acho que mais de 10 anos. Então por isso que eu especificamente não aceito o que eles falam. Não sou dono da razão, não sou. Mas muita coisa que pastores, padres, bispos falam aí nas redes sociais é tudo baboseira. Entra no meu ouvido aqui e sai por aqui. Porque eu tinha que fazer trabalhos para eles passar de ano. Porque eles só tiravam nota baixa. Então é por isso, basicamente, entendeu? Que eu em especial, não escuto esses indivíduos. Porque eu sei que muitas coisas que eles falam não tem nem eira nem beira. É só para enganar o povo leigo, indouto e mentecapto. Então a resposta está aí.